Vamos lá, esse vai ser o último vídeo com conteúdo, pelo menos eu espero. Então, continuando aqui, a gente estava falando a respeito dos anfíbios, né, que eles ainda são extremamente dependentes da água. Aí então, a partir dos anfíbios, evoluíram os répteis. Característica geral dos répteis é a pele extremamente seca, tá. Então, eles têm uma pele extremamente queratinizada, e isso faz então com que esses animais, eles não percam água para o ambiente, tá. Os répteis, as aves e os mamíferos, eles são conhecidos como amniotas, que apareceu então, na evolução desses grupos, o ovo com casca, os anexos embrionários além do, saco vitelínico, né. Então isso permitiu que o animal ele passasse mais tempo aqui dentro do saco embrionário dele, né, porque tem uma estrutura que vai, por exemplo, permitir as trocas gasosas, outra que vai acabar segurando as excretas nitrogenadas, né, então essa questão aqui do ovo com casca permitiu que os animais eles não dependessem mais da água para sua reprodução, o que é algo essencial, né. Outra coisa que apareceu aqui também foi o órgão copulatório nos machos. Então, a fecundação agora é interna. Outra coisa que também, não tem problema de acontecer, né, porque antes, até ali nos anfíbios, como a fecundação era externa, poderia muito bem os ovos secarem, né, porque os ovos eram gelatinosos. Agora os ovos são com casca, então também não tem como a fêmea simplesmente depositar os ovos e o macho tentar fecundar depois, porque a casca impede isso. Então, sendo a fecundação interna, consegue fecundar o óvulo antes de ter a deposição do calcário. Dentro do grupo dos répteis, vai existir então os lagartos, né, os lagartos, as lagartixas, as serpentes, as tartarugas, os jacarés, né, os crocodilos. E algo que é bastante importante a gente falar aqui a respeito dos répteis é a questão das serpentes, né, a questão das serpentes que são perigosas para o ser humano. Então, nós temos algumas serpentes que são de importância médica, e elas estão dentro de 2 famílias, que é a família Viperidae, que são as víboras, que é então a cascavel, a jararaca e a surucucu, e essas têm aquelas características básicas da cabeça triangular, dos olhos em fenda, da fosseta loreal, certo? Do órgão de Jacobson, na realidade, todas as serpentes têm, os lagartos também, mas, né, essas características. E daí temos a família Elapidae, que daí, essa família ela tem a cobra coral, né, e a cobra coral, ela não tem essas características todas, ela parece uma cobra bem menos perigosa, a cabeça dela ela não é bem distinta, os dentes inoculadores de veneno são bem menores, mas também a peçonha acaba sendo bem potente. Falando agora um pouquinho a respeito das aves, as aves eu já comentei que elas são até colocadas dentro do grupo dos répteis, né, mas para um animal ele ser considerado uma ave, obrigatoriamente ele tem que ter pena e bico, e não possuir dentes. Então essas são as características básicas das aves, tem que ter pena e tem que ter bico, certo? Outras características básicas delas são assim, elas possuem alguns ossos chamados ossos pneumáticos, que são ossos que possuem ar, cavidades preenchidas por ar dentro deles. Então, isso faz com que essas estruturas sejam mais leves e facilitem o voo. Também as aves elas possuem sacos aéreos, preenchidos por ar também, e isso também facilita o voo, tá. Mas não são todas as aves que voam, lembrem-se que existem então, por exemplo, as emas e os avestruzes, eles não são capazes de voar. E eles mantiveram o ovo com casca aqui dos répteis, tá. Falando agora a respeito dos mamíferos, os mamíferos, para ser considerado um mamífero, o organismo tem que ter leite, tá, e pelos. E quando eu falo leite, são glândulas mamárias, não necessariamente mamas,
porque no caso do ornitorrinco e da ecdna, eles não possuem mamas. O leite ele acaba sendo produzido pelas glândulas mamárias que se abrem diretamente na pele. Então, os filhotes, eles lambem o leite da superfície ventral da mãe, tá? Então não tem mamas, não tem as tetas, certo? E todos os mamíferos, então, eles têm que possuir pelos no corpo. Os mamíferos a gente classifica de acordo com o tipo de reprodução. A gente tem os monotremados, que são a ecdna e o ornitorrinco, que aí eles são ovíparos. Aí nós temos os marsupiais, que começam o desenvolvimento dentro do útero, mas eles terminam o desenvolvimento dentro do marsúpio, ou bolsa marsupial, que o exemplo mais clássico aqui é o canguru, né? Mas nós temos aqui no Brasil alguns também, alguns marsupiais, mas eles são pititiquinhos, que são o gambá principalmente. O gambá ele é bastante comum aqui na região sul do Brasil, principalmente na época reprodutiva deles, muitos acabam aparecendo, né, nas casas ou acabam até sendo atropelados no asfalto. E tem os mamíferos que são placentários verdadeiros, que somos nós, os macacos aqui, as girafas, né, todos os outros mamíferos. Eles acabam então fazendo o desenvolvimento deles totalmente ali dentro do útero. E aí o filhote ele já nasce desenvolvido, tá? Então assim, a respeito dos mamíferos não tem nada muito extraordinário para comentar não. Sim, eu não falei a respeito do sistema circulatório deles. No caso do sistema circulatório aqui dos répteis, ele só tem, primeiro, respiração pulmonar, né? O coração deles possui 3 cavidades, assim como dos anfíbios, mas ele já é um pouquinho mais fechado, então quase a 100% dividido em 2 ventrículos, tá? Tem um buraquinho ainda chamado septo de Paniza ali, que acaba ainda permitindo essa passagem de sangue, tá? E aqui nas aves e nos mamíferos, então, o coração ele já tem 4 cavidades, tem 2 átrios e 2 ventrículos. E era isso, então, eu tentei passar um conteúdo de maneira meio rápida para vocês, porque senão é muita informação se a gente for ficar falando a respeito de cada grupo com todas as suas características. Eu espero que tenha sido útil e que vocês tenham compreendido.